Boa noite, pessoal. Vim trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, que está no livro de Jó 14, né? Que é exatamente sobre a árvore cortada. Diz o seguinte, eu vou ler só o primeiro versículo. O homem nascido da mulher é de poucos dias e é farto de inquietação. Por quê? O homem nascido da mulher é de poucos dias e é farto de inquietação, de tristeza, de atribulação, de preocupação, de concupiscência, de erro. Porque a gente pode perceber que com o passar do tempo, a nossa carne, já frágil, vai se deteriorando. Porque o que está ocorrendo é o processo natural. É o processo natural do pecado. Nós estamos retornando à nossa origem pecaminosa. Nós estamos retornando àquilo que nós escolhemos no princípio, porque esse não é o plano original de Deus. Nós estamos voltando ao pó. Então todo homem nascido de mulher tem momentos de inquietação, de tristeza, de frustrações, momentos difíceis, até que finalmente nós retornamos ao pó de onde nós viemos. E se não fosse o amor de Jesus por nós permaneceríamos assim, pó, e só pó. Mas o amor dele foi maior por nós. Ele veio, experimentou todas as coisas dolorosas do mundo. Se agora nós temos cristãos, já é difícil, imagine naquele tempo. Ele estava vendo a guerra que Paulo passou, até um naufrágio, picado. Uma vez ele foi apedrejado, jogaram para fora do muro da cidade porque acharam que já tinha morrido. Olha as coisas que Jesus passou num período, numa época, história mais difícil. Infelizmente, atualmente nós temos um evangelho bastante açucarado. Muitas pessoas não falam o que realmente precisa ser falado, porque precisam ser aceitas. Mas naquele momento era diferente. Ou você servia ou você não servia. E aqui ele está dizendo o seguinte: ei, você é homem, nascido de mulher, a sua natureza é pecaminosa. Se você discorrer o texto, ele vai dizer o seguinte: você tem que ser grato por qualquer dia, desde que você seja a pessoa mais simples do mundo. Jó, ele tinha uma integridade diante de Deus. Ele era um homem que poderia olhar e falar: uau, eu sou grande, eu sou forte, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Mas ele sabia, ele reconhecia que ele era só um pó, que ele ia voltar pro pó, que aquilo era passageiro. E ele tinha uma fidelidade com Deus. Durante o período da riqueza, durante o período que ele tinha todas as suas bênçãos, a Bíblia nos relata que os filhos dele não se voltaram a Jesus, a Deus, né? Não se voltaram a Deus. E ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício e holocausto, porque ele sabia que alguma coisa não estava legal. Quando tudo aconteceu na vida dele, ele já estava preparado, porque já tinha uma entrega, um sacrifício. Depois vamos correndo para o texto sobre a árvore cortada. Novamente crescerá aos cheiros das águas. E se acaso envelhecer a sua raiz, o seu tronco morrer, ainda há esperança. É muito bonito a gente ler essa passagem e falar: uau, a árvore foi cortada, mas ela ainda tem raiz. E ela vai prosperar, né? Ela vai progredir. Mas a gente tem que parar para pensar a dificuldade que é esse processo de crescimento. É a mesma coisa você ir numa floresta e tirar uma árvore histórica, patrimônio da história da humanidade. Você corta ela, permanece a raiz funda, que quando tiver contato com a água, novamente vai florescer, vai brotar. Mas esse processo, uma árvore antiga, histórica, ela não vai nascer de um dia para o outro. Isso requer tempo, anos, sacrifício, cuidado. Esse processo de crescimento é doloroso, é difícil. Então esse processo de crescimento dói muito. Você pegar algo sólido que já existe, que já dá fruto e cortar. Uau, mas vai crescer. Quando tiver contato com a água, vai crescer novamente. Mas e como fica o contexto anterior? Eu tenho visto muitas pessoas cortando raízes profundas, cortando as árvores,
espiritualmente falando, cortando as almas. Tá, mas quando tiver contato com a água vai crescer de novo. Mas esse processo de crescimento é doloroso, machuca, magoa, a carnalidade não entende, nós não compreendemos porque dói. Porque dói. Dói tanto. Posso dizer para vocês o quanto dói. Dói muito. Eu já contei meu testemunho para vocês, eu conto de novo. Em 2017 eu falei, meu Deus, estava iniciando a faculdade. Para mim começar a faculdade foi uma guerra espiritual que vocês nem imaginam. 2 dias antes de encerrar o ciclo para inscrição da faculdade, eu falei, vou fazer faculdade, e era uma mensalidade bastante alta, né? Mas não foi tanto por isso a prova que a gente passou em casa. A gente teve uma prova, o adversário se levantou fortemente, eu fiquei assim, Senhor, eu não vou aguentar, meu Deus, me ajuda. Fui cortada, mas não fui cortada de vez. Cortaram um pouquinho. Entrei na faculdade no mês de fevereiro, mais ou menos. Lá por março, uma prova terrível na minha vida. Cortaram de vez. Até a raiz eu achei que já tinha morrido. Eu falava assim, Deus, eu não quero mais viver. Sabe? Eu não queria mais viver. Eu falava, Senhor, eu não tenho coragem de tirar minha vida. Faz que eu morra. Sabe? Pelo amor de Deus, Senhor. Tem tantas pessoas querendo viver, eu não quero. Troca minha vida por quem precisa, por quem quer. Foi um momento doloroso na minha vida. Eu não conseguia falar sem chorar. Porque eu fui cortada. Eu tinha raiz, mas eu fui o quê? Cortada. E eu fui cortada por quem não deveria cortar. Fui cortada por quem deveria colher os frutos. Vocês estão entendendo? Machuca mais. Dói mais. E eu sou complicada. Tive depressão, síndrome do pânico, complexo, transtorno alimentar, muitas coisas. Bulimia, pensamentos suicidas. Porque doeu, mas vai crescer, mas doeu. Doeu muito. E esse processo de crescimento requer o quê? Cuidado, amor, orientação. Eu estou orando desde 2017 a Deus, falando, Senhor Jesus, me ajuda. Esteja comigo, eu sei que Tu estás. Me mostra o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, Deus. Tu conhece o meu coração, eu tô aqui pra quê? Eu preciso viver, eu preciso fazer alguma coisa para servir a Deus. É muito fácil a gente ir lá na igreja, sentar bonitinho e sair de dentro da igreja e cada um por si. Eu sei que a salvação é individual, mas já tem muitas árvores cortadas que precisam ter contato com água para poder reflorescer. Reflorescer a palavra, porque já era florida, mas foi cortada. Precisa de mais amor, de mais cuidado, de mais entrega, porque já foi cortada, já existia antes, mas foi cortada. É isso que eu digo para vocês. Quando passou os anos, né? Passou os anos, então, 2017, 2018, 2019, 3 anos consecutivos, onde a única intenção de passar de um ano para o outro era, Senhor, não aguento mais, me leva. Eu não tinha estrutura nem vontade de falar que eu achava que eu ia se levantar, eu não conseguia se levantar. Machucou demais, feriu demais. Minha mãe não entendia, meu pai não entendia, ninguém entendia, porque quando o gemido é inexprimível, vem da alma, não tem como explicar, não tem. Só tem como sentir. E eu senti por 3 anos essa aflição. E o que foi necessário? Hoje, tanto eu que já vivi esse momento, quanto você que talvez nunca experimentou essa situação, tá vivendo o que eu vivi por 3 anos, dentro dessa caixa, nessa situação. Só que a diferença é que a gente só tá preso aqui. Mas eu fiquei presa durante 3 anos, sentindo que eu não era nada, que eu não era ninguém. Eu tinha que olhar pra baixo, eu tentava olhar pra raiz e falava, a raiz tá ali. Porque se eu olhasse pra cima doía, machucava, sangrava, porque eu via que não tinha mais fruto, não tinha árvore. Só existia raiz. E
foi o momento que eu tive que me posicionar e falar: Deus, eu tô olhando pra a raiz tá aqui, vai ter contato com a água, cadê a água? 2017, oração de virada de ano: Deus, não quero mais, quero morrer, me leva. 2018, a mesma coisa. 2019, Deus, não quero mais, não aguento mais. 2020, pandemia, Covid-19. O mundo fechado, o mundo vivendo o que eu já vivia há anos. Eu encontrei algo que eu precisava para florescer a minha raiz. Fui cortado por uma liderança, por pessoas que não tiveram amor, não tiveram raciocínio, por pessoas que deveriam colher o fruto e não cortaram. Eu me senti na situação como uma ovelha que não tinha o que fazer, que não tinha erro, mas que tinha que estar ali, porque é a necessidade do ego humano, era a necessidade dessa liderança corrompida pelo homem. E durante esse período que eu olhei pra minha raiz, eu falei: tá intacto. Eu comecei a olhar e falar: eu tô intacta, a raiz está aqui. Deus fez um propósito na minha vida com 7 anos e disse: entrega as suas ansiedades nas minhas mãos. Você tem propósito, você tem estrutura, você vai crescer, você vai florescer, prossegue. E é isso que eu quero dizer pra você hoje, nessa quarentena. Anteriormente o Senhor não parou o sol, Ele parou o mundo, né? Ele contrariou todas as leis da física, porque o sol sempre esteve parado, mas Ele parou o mundo para cumprir a promessa. E nesse momento não foi diferente. Deus fez por mim e por muitas pessoas que estão vivendo nessa caixa por anos e anos, com espírito suicídio, tristeza, depressão, dentro de uma caixa, só olhando para a raiz. Ali tem raiz, tem esperança, vai crescer, vai florescer. A raiz está ali, mas não tem contato com a água. Eu creio que esse momento foi o momento da água ter contato com essa raiz que somos nós. A nossa raiz foi findada, a nossa raiz foi plantada por Jesus em terra boa, porque Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele nos compreende, Ele nos entende, porque Ele é Deus que é homem, porque já foi carne, e é Deus Espírito, nosso Jesus, que venceu a morte por nós. E nesse momento Ele marcou esse reencontro para nós e colocou todo mundo para viver o que a gente já viveu, e para mostrar pra gente, por mais que doa, olhar para cima e falar: uau, já era uma árvore com fruto para ser colhida e agora tá brotando. Mas Ele tá na nossa vida. O barco que tem Jesus tem propósito. Jesus foi injuriado pela multidão. Quem somos nós para não sermos? Mas essa é mais uma demonstração de amor dele por nós. A árvore cortada vai florescer. Isso não significa que vai doer, que não vai ter um processo. Às vezes, no meu caso, um processo longo que demanda anos, força e muita oração. Mas ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se a casa envelheceu, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Deus abençoe hoje.